Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Andresa, eu sou engenheira eletricista formada na UNB. E, bom, no começo eu criei esse canal, né, para falar um pouco da elétrica para casas e etc. Mas como eu comecei a entrar no contexto do mestrado, né, veículos autônomos, tecnologia, eu acho que eu vou, enfim, só continuar também assim, explicando sobre as coisas que eu estou estudando hoje em dia e que talvez seja interessante para quem também tem interesse em saber como é que funciona, né, esse negócio de ver carros autônomos. Para onde é que isso vai, sabe? Eu acho interessante e eu acho que vocês vão gostar, né? Assim, a título de curiosidade mesmo, pra saber o que eu tô fazendo. Às vezes até, se você também quiser fazer um mestrado nessa área, é uma área muito nova, muito interessante e, bom, é isso basicamente. Vamos começar essa apresentação. Meu mestrado, então, é em Comunicação entre Veículos, V2X, Vehicle to Everything. E aí, o que que acontece, né? Aqui a gente vai falar um pouco das definições. O que é V2X? Vou falar um pouco do estado da arte de comunicações wireless, que são comunicações sem fio. Basicamente, comunicação wireless é uma comunicação sem fio. Muita gente associa Wi-Fi e wireless a sendo a mesma coisa. Na verdade, o Wi-Fi é um tipo de comunicação wireless. Mas quando você está usando o seu celular, a rede do seu celular, 4G, sabe? Você também está usando uma comunicação wireless que não é Wi-Fi. É, na verdade, a rede celular. Isso eu vou explicar aqui. Aí vamos falar da comunicação Wi-Fi no contexto do carro autônomo, né? Protocolo, o que é, e no contexto da rede celular. Inclusive falar um pouco sobre o 5G. E por fim eu vou falar do V2X no contexto dos carros elétricos, porque quando a gente tem o V2X para carro autônomo, a gente está falando em troca de informação entre carros, né? Tipo, um carro quer saber qual a sua velocidade, qual a sua posição, quem está perto de você, você pode transmitir essa informação. Comunicação mesmo, de comunicação. V2X, no cenário do carro elétrico, a gente está falando de comunicação, né, na verdade, de troca de energia, né, do carro elétrico com a casa, do carro elétrico com a rede de energia, de tal forma que o carro elétrico ele também transmite a energia dele, armazenada na bateria, para outros componentes do sistema, né? A casa e etc. E a gente vai ver como isso é interessante também, mas isso vai lá no final, porque aqui o foco é o carro autônomo, né? Então, a definição. Ó, V2X nada mais é do que uma comunicação veículo para tudo. E quando eu falo veículo para tudo, tem basicamente quatro tipos de entidades aí no meio. A gente tem Vehicle to Network, que é veículo para a rede mesmo, a internet, essas coisas. Comunicação veículo para veículo, então a comunicação entre veículos. A comunicação do veículo com a infraestrutura, então, por exemplo, o sinal dizendo, ó, carro, você pode passar agora, você não pode, tá vindo outro carro, parece que ele vai desrespeitar, tome cuidado, esse tipo de alerta. E também vehicle to pedestrian, não sei falar às vezes, mas sai. Que na verdade é a comunicação do carro com o próprio celular do pedestre, né? Se o pedestre tem a intenção de ultrapassar, talvez isso seja avisado pro motorista. Enfim, o carro tem que ficar bem informado sobre todo o ambiente, principalmente se ele for autônomo, né? Quanto mais informação a gente tem do ambiente, melhor e mais assertivo vai ser as decisões do carro, né? De forma autônoma para dirigir ali na cidade. E também, aí é onde entra a parte do carro autônomo. Aqui eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, mas basicamente são esses 6 níveis de automação, né? 5, porque um é, tipo, sem automação. Esses 3 primeiros, essa comunicação wireless entre carros, entre pedestres, etc., vai permitir com que o motorista esteja mais alerta do que está acontecendo, né? O motorista. Mas já nessas outras 3, aqui o sistema de comunicação veicular se torna incrivelmente, assim, potencialmente importante, porque ele vai servir também para controlar o carro, entendeu? O carro o veículo que vai estar sendo, né, vai dirigir sozinho, ele precisa de o máximo de informação possível para tomar decisões certas, né? Ele não pode ficar simplesmente, não vi esse pedestre, aí atropelei. Não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tem que ter todas as informações do ambiente. Tem que ser muito superior ao ser humano, né?
Então, aqui a comunicação wireless é ainda mais importante. Alguns casos da comunicação, por exemplo, veículo para veículo e veículo para pedestre. Digamos que esses carros são todos autônomos, tá? Aqui, ó, digamos que, imagina que quer um caminhão, alguma coisa assim. Esse carro, ele pode mandar uma mensagem para esse carro dizendo, ó, não passa, porque eu tô vendo um carro aqui, eu acho que não vai dar certo, viu? Então, alerta de não ultrapassagem. Nossa, esse aqui é muito perigoso, né? Imagina você na estrada e aí tem um caminhão que virou e você não tá vendo. O caminhão, ele pode te mandar uma mensagem imediatamente, né? Para você ficar alerta de que ali você vai ter que mudar o seu perfil de direção, você vai ter que desacelerar, coisas do tipo. Aqui também aviso de trabalhadores na estrada, né? No caso, esse caminhão tá vendo uma pessoa trabalhar na estrada, ela vai desviar e ele pode avisar esse carro que não tá vendo, né? Imagina, ele desvia e aí esse aqui vem e bate. Essa é uma situação corriqueira, normal. Isso aqui acontece muito, não muito em Brasília, porque, enfim, nossa cidade é diferente, mas, por exemplo, em Teresina, Fortaleza, né? A gente tem, e outras cidades também, né, do país, a gente tem ruas que se intersectam assim, de tal forma que você não consegue ver quem está vindo do lado, né, ali do outro lado. Então, geralmente o que acontece é que o motorista dá uma buzinadinha, dá um aceno de luz, sempre para avisar que tá correndo por ali e para o outro carro ver e ter cuidado. Mas, mesmo assim, isso é cenário de vários e vários problemas, vários batidas e mortes, e, né, como vocês sabem. Alerta de vulneráveis em uma intersecção cega. Então, a mesma coisa, tipo, a gente tem uma intersecção que você não está vendo nada, esse carro e esse carro, eles podem se comunicar, né, com o pedestre, dizendo, ó, meu Deus, um pedestre na rua, tenho que parar, né? Ou não sei. Depende muito. Lá na Zux, por exemplo, uma empresa, né, lá dos Estados Unidos, eles veem até as percepções emocionais da pessoa, tipo, o rosto da pessoa indicando se ela tem intenção ou não de passar, se ela está distraída para ter mais ou não cuidado, né? Uma coisa muito interessante, o veículo lá, autônomo da Zux, ele faz já esse tipo de coisa, ele detecta as pessoas e não só as pessoas que estão passando, mas o rosto delas, o que elas estão fazendo, para ter, assim, o máximo de informação possível sobre o perfil de movimento da pessoa e dos outros vulneráveis na pista, né? Porque também a bicicleta é um vulnerável. O motociclista talvez é um vulnerável também. E por fim, a assistência na coordenação de movimentos entre os carros, né? Que a gente tem uma situação complicada, tem 3 carros e quem vai passar primeiro e tal. Às vezes, no cenário do carro autônomo, isso vai ser coordenado entre eles, né? Então, eles precisam se comunicar. Tipo, não, eu vou passar primeiro, ok, passei, agora você pode passar. Tudo isso vai ser coordenado de tal forma que os carros autônomos vão ser um organismo vivo, assim. Vão funcionar como um organismo vivo. Alguns casos de veículo para network e veículo para infraestrutura. Imagina que seu carro entrou no estacionamento, né? Sempre é muito chato ficar procurando estacionamento. Hoje em dia já criaram coisas interessantes para resolver esse cenário, mas ainda assim não é bom. O cenário perfeito seria o mapeamento de todas as vagas, como já é feito, mas avisar o carro e o carro mesmo se dirigir a essa vaga. Ele ia te deixar ali na frente do shopping e ia para a vaga dele. Né? E depois você chamava, ele vinha autonomamente, enfim. Esse é o melhor cenário. Então, esse tipo de coisa, a infraestrutura pode estar avisando o carro, né? Que, olha, aqui tá vago, aqui não tá, vem pra cá, enfim, essa coordenação toda, que é uma coisa bem complicada, mas no futuro é o futuro, né? É o cenário que se espera. O controle de tráfego e aviso sobre congestionamentos, né? Isso já é feito um pouco assim pela Uber, mas a gente tem que lembrar que a Uber, pela. Esqueci o nome agora do aplicativo. Enfim, aquele aplicativo que mostra, né, se tem congestionamento, etc., se tem blitz. Mas a gente tem que lembrar que aquele aplicativo foi feito para humanos e não para carros, né? O carro, ele não tem olho, ele não tem um monte de coisa. Então, para o cenário do carro, o aplicativo vai ter que ser repensado, vai ter que ser diferente.
né? Quando a gente está falando de comunicação entre objetos, não é a mesma coisa de comunicação entre pessoas. Para o caso das pessoas, tem vários pré-requisitos e para o caso de objetos são outros pré-requisitos. Então, tudo isso vai ter que ser repensado. O compartilhamento de dados de sensores, isso aqui é muito interessante. Esse é basicamente a parte do meu mestrado, onde a infraestrutura, os carros e tudo, eles vão poder estar compartilhando, por exemplo, o mapa da cidade. 3D, o mapa 3D. Essa é justamente a minha linha de pesquisa. Aviso de perigo na pista também, não só o carro aqui pode dizer que, ó, estou deslizando, como simplesmente a infraestrutura dizer, ó, eu vi que tem muitos carros aqui deslizando, você deveria dar uma desacelerada, ter outro perfil de movimento para evitar situações arriscadas, né? Para evitar situações de batida, etc. Aí é onde entra. Quais os dois tipos de. Só aqui para dar uma palhinha, né? Do que vai ser. Quais são os tipos de comunicação wireless que a gente tem hoje, né? Assim. Tem outros, tá? Mas essa é o que, digamos, a gente usa mais corriqueiramente. A rede celular, onde a gente tem as torres de transmissão, o celular, né? E aí, por exemplo, você está nessa área e você quer mandar uma mensagem para o seu amigo que está lá em Fortaleza, aí você manda aqui uma mensagem para essa torre de comunicação. Dessa torre, essa mensagem vai ser repassada lá para o outro usuário, né? É uma comunicação de longa distância, digamos assim, né? E isso aqui pode ser feito de duas formas, usando a internet ou usando só a rede celular. A internet, quando a gente diz que está usando a internet, né? Aí entra a questão do Wi-Fi, por exemplo. O Wi-Fi que a gente tem dentro de casa, né? Ele é para comunicação ali mais perto. Então, é só usado para dentro de casa, praticamente. Não é usado para... Você não vê um Wi-Fi para você comunicar com Fortaleza. Isso não existe. Certo? E o Wi-Fi também é uma comunicação wireless. O que é o wireless? Não utiliza cabo. Você não está conectando o seu celular com alguma coisa e aí estabeleceu a conexão com a internet. Não, é via sem cabo. Então, é o wireless, certo? Então, são essas duas formas. Você, lembra, no seu celular você pode ativar tanto a rede 3G, que seria a rede celular, como o Wi-Fi da sua casa, certo? Beleza. Então, só uma palhinha desse negócio de rede celular e rede Wi-Fi. A rede celular, como eu falei, foi desenvolvida para longas distâncias, né? Comunicação entre humanos. Aí a gente já teve 1G, 2G, 3G, 4G e hoje a gente está na 5G. Lembrando que até a 4G, basicamente, a comunicação era desenhada, arquitetada para ser uma comunicação entre humanos. Hoje em dia a gente quer comunicação entre objetos e é onde entra a parte do 5G, porque quando a gente coloca os objetos na cena, a gente tem mais muito mais conectividade. Tem que ter nessa rede para poder as coisas funcionarem. E só dá para ter essa rede com vários objetos conectados se realmente for repensada toda a estrutura e onde vai botar, né, todos esses objetos, né, na rede de frequência lá, que eu vou falar já já também. Uma curiosidade, ó, é que as torres de transmissão elas têm nomes, né, durante as gerações. Na 1G a gente chamava de Base Station, na 2G é o Base Transceiver Station, na 3G é o Node B, na 4G é o Evolved Node B e a 5G é o Next Generation Node B. Às vezes esses nomes mudam, mas se algum dia você vê um ENB, saiba que a gente está falando da rede 4G. Se você vê por aí GNB, você está falando da rede 5G, só por causa do nome da torre. E às vezes não é a torre que muda, é só a antena que muda. Por exemplo, na 5G, claro, vão ter que ter outras torres e tal, construídas, mas o que vai mudar principalmente é essa antena, ela vai ser diferente, certo? Aqui é a arquitetura do sistema, eu só quis passar rapidinho para vocês entenderem que é muito mais do que só ter as torres e elas comunicarem entre si, né? Aqui você tem um carro celular, por exemplo, eles querem mandar mensagem para outra pessoa, então ele manda essa mensagem e aí tem esse sistema aqui por trás que faz todo o controle, né, para ele acessar, por exemplo, a internet, né? Então,
Tem a parte do controle, que diz assim, olha, eu sou um dispositivo válido e eu estou pedindo conexão. E aí ele vai checar, por exemplo, se realmente esse cara é válido ou não. Tem a questão dos gateways, tipo, ok, qual rede, qual internet aí, digamos, qual servidor você quer se conectar. Tem as políticas, por exemplo. Esse celular ele só contratou tanto de internet. Aí a política vai checar aqui se está sendo cumprido ou não. E aí a gente tem esse sistema que faz toda essa parte, assim, de controle, né, de permissões, para poder fazer com que o sistema funcione. Aí, qual a diferença do 4G para o 5G? Além dos nomes das torres, né, assim, em termos de nomes mesmo, de nomes. No 4G era chamado LTE, então se você vê LTE por aí, é Long Term Evolution, a gente está falando de 4G. E o Core Network, que é o Radio Access Network, que na verdade é essa parte aqui, né? A gente tem essa parte e tem essa daqui, que é a parte de controle. Então, essa daqui no 4G é LTE, no 5G é NR, mas a outra, o Core Network, que é onde acontece o controle e tudo mais, na 4G é chamada de Evolved Packet Core, EPC, e na 5G, NGC mesmo, Next Generation Core. Aí é onde entra a coisa mais massa. Vocês lembram que no 4G a comunicação era feita para poder... era uma comunicação focada em humanos, né? Um humano ver um vídeo na internet, um humano comunicar com outro humano. Nesse caso, não. A gente tem outros casos, casos de uso. Que no caso a gente quer que os carros se comuniquem, a gente quer que talvez um sensor de um lugar do mundo mande informações para outro sensor de outro lado do mundo, certo? Então, tem outras várias modos de uso da rede. Então, 3 modos aí são os que são os mais relevantes. Esse aqui, esse EMBB, que basicamente era pro humano, né, ver vídeo rapidinho ali. Esse outro caso aqui, que é uma comunicação que tem que ser super rápida e super confiável, né? Uma coisa que lá quando a gente está nos humanos e tal, no cenário dos humanos, isso não é tão necessário. Às vezes a gente perde um pouquinho de informação ali do vídeo e isso não afeta de forma nenhuma a nossa percepção de qualidade do sistema. Porque às vezes realmente não dá para notar, sabe? Mas já no cenário do carro autônomo, por exemplo, não dá para o carro errar, entendeu? Nem que seja um pouquinho, assim. Essa questão do erro é muito sensível. E a gente também tem esse caso aqui, que é onde a gente quer uma grande quantidade de conexão. Imagina um prédio todo cheio de sensores, uma cidade inteira cheia de sensores. Às vezes muito mais do que os próprios celulares, né? Muito mais sensor do que celular na cidade. Então, a rede vai precisar realmente ser muito, como se diz, resiliente a muitas conexões, né? Ele não pode falhar porque, tá difícil aqui, tem muita gente no show. Não, isso não pode acontecer. E aí é onde o 5G entra. Aí o 5G, isso aqui eu vou passar um pouco rápido, mas basicamente o que eu quero dizer é que além disso aqui mudar, se a antena vai mudar, as ondas de rádio elas vão ser em outra frequência, essa parte aqui também do controle, né, ele vai ser diferente. Vai ser bem diferente. Para poder justamente possibilitar os outros usos. Não só o uso do humano, mas o uso dos sensores, o uso dos carros, etc. Isso aqui a gente vamos ignorar um pouco, porque também é mais avançado, assim, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que, inclusive, a gente parou de prestar atenção tanto nas conexões entre os módulos, né? E deu mais atenção às funções de cada máquina dessa, ou cada entidade dessa. E cada máquina ela pode ter mais de uma entidade dessa rodando dentro dela, coisa que antigamente não acontecia. Você comprava máquinas diferentes e cada máquina dessa tinha uma função específica. Hoje não, com a
aquela arquitetura, né, de microserviços e etc., isso mudou. De tal forma que tudo ficou muito mais maleável e muito mais escalável, né? Quando eu falo escala, eu quero dizer que se do nada tiver um requerimento lá de não, eu quero conectar 10 milhões aqui de sensores, isso não vai ser problema, porque eu vou conseguir fazer isso assim muito, muito rápido, sem ter que investir demais na infraestrutura. A infraestrutura está lá, usando cloud, etc. E eu vou só precisar rearranjar as coisas. Então vai ser tudo mais em termos de software do que de hardware, certo? Vamos passar isso aqui. Aí aqui é o seguinte, o 4G e o 5G, né? Algumas funcionalidades de cada um desses componentes foram repassadas para os outros componentes desse 5G. Isso também eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um pouco mais avançado. Talvez confunda, né? Eu só estou aqui querendo mostrar curiosidades e tal. Então, teve 3 aí, entidades novas que entraram que são muito interessantes. A primeira é responsável pelo Network Slicing. O que é isso? Quando você está dentro do carro, por exemplo, você pode ter o cenário onde tem um humano usando o celular e o carro também está fazendo a comunicação com outro carro. Então, são 2 cenários diferentes, lembra? Tem o cenário do humano e o cenário do carro. E aí, esse componente aqui vai ser o responsável por fazer essa divisão. Tipo, eu estou mandando para o carro, mas eu estou mandando de 2 formas diferentes, tanto para o humano quanto para o carro poder se locomover. São 2 tipos diferentes de uso. No mesmo chip, por exemplo, inclusive. Aqui, esse componente ele possibilita a abertura da rede para conexões com redes externas. Também não vou entrar muito nesses 3, assim, porque é mais avançado, mas o mais interessante aqui é esse Network Slice, que é o que eu queria que vocês ficassem na cabeça. Cloud Native. Foi o que eu falei, gente. O 5G foi feito para ser uma rede escalável, flexível e atualizável, né? A gente não precisa ficar investindo... tem que conectar tantas pessoas agora. Ok, então a gente tem que criar mais tantos servidores e botar... Cada servidor desse vai ter, de novo, estruturas diferentes, funções diferentes. Não. Um servidor só vai meio que servir para vários outros, para várias funções. E essas funções podem ser atualizadas e remanejadas de acordo com os serviços mesmo, com a necessidade. E é isso que é ser Cloud Native, né? É poder ser colocado realmente na cloud. Você pode comprar serviços da nuvem que possam ser assim, que pode flexibilizar a infraestrutura. Aqui é interessante porque todo mundo está com medo agora, né, do 5G. Ai, meu Deus, vai matar todo mundo, etc. Nada a ver. A gente vai mudar, assim, de área, né? A gente estava nessa área aqui das radiações. E agora a gente está querendo ir para as ondas milimétricas, que são ondas de mais alta frequência. Mas ainda assim não chega a ser ruim para o nosso corpo, coisa do tipo, certo? É só uma região onde a gente não tem... inexplorada ainda, é um território novo. Eita, eu esqueci de colocar aqui o resto, não vi, mas enfim. E ela é menos usada, ela transporta muito mais dados e essa coisa que eu tinha esquecido agora. Mas vocês me perdoem aí, galera. E nessa região também, como as ondas são menores, o que vai, né? O comprimento de onda, na verdade, o comprimento de onda, a frequência é maior. Pronto, é isso. A frequência é maior. Nessa região que a frequência é maior, a gente vai poder ter muito mais dispositivos conectados por célula, o que vai dificultar aquele negócio da interferência, né? Qual o lado ruim do 5G? A infraestrutura. Porque como a onda aqui ela tem uma frequência maior, como a frequência dela é maior, ela sofre com mais interferências, né? Ela não atravessa essa casa, por exemplo. Então, essa pessoa aqui vai ficar, sem internet, né? Sem conseguir se comunicar. E também ela é atenuada mais rapidamente. Isso vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que colocar outras estaçõezinhas ao longo da cidade. Então, a infraestrutura vai ter que ser adequada, né? Nessa parte da transmissão em si. Mas
Apesar disso, a infraestrutura na parte de controle dos dados, etc., né, que eu já tinha falado para vocês, não vai ser tanto afetada, inclusive vai melhorar, né, porque agora eu vou poder usar a nuvem, a AWS lá para realizar as inovações, digamos assim. Mas em termos de infraestrutura física, de antena, aí a situação é um pouco mais complicada, tem todo esse problema aí, de ter que colocar mais. Isso aqui também é interessante, é só mais uma coisinha a mais, né? Antigamente você estava no show e aí tinha muita gente no show e você tinha muita dificuldade para se comunicar porque tudo dava problema, né? Inclusive dá, não é que dava, dá. Ainda hoje é ruim. Mas com essas novas antenas, ó, o sistema vai ser bem melhor utilizado. De tal forma que você não vai ter mais essas interferências, né? Num show vai ser muito difícil você ficar sem internet com essa nova rede. E o Wi-Fi? Bom, o Wi-Fi vocês conhecem. Isso aqui é o Wi-Fi dentro de casa, né? Você tem um Wi-Fi, tem os computadores, ele está conectado aqui diretamente com a rede externa, né? Com a internet, digamos. E aqui é o Wi-Fi, né? Ele é um dispositivo de conexão ali mais perto do que a rede celular. A rede celular você comunica com alguém que está em Fortaleza. A rede Wi-Fi, não. Você se comunica aqui com a internet se comunica com alguém que está em Fortaleza, mas, tipo, não tem como uma pessoa de Fortaleza usar o seu Wi-Fi. Não tem nem como uma pessoa ali do outro lado da rua usar o seu Wi-Fi, entendeu? Às vezes, né? Às vezes dá. Tem uns espertinhos aí. E aí o Wi-Fi, ele usa essas bandas aqui, né? E a mais usada, na verdade, para dentro de casa, é essa 2.4 e a 5.8. Então, tem muita confusão em relação a isso, porque o pessoal diz, ah, é 5G. Estou instalando a 5G aqui dentro da sua casa. E aí a pessoa fica, 5G? Ela associa com 4G do celular dela, ela faz uma confusão, entendeu? Foi o que aconteceu aqui. Veio um cara instalar e ele falou, eu vou instalar, acredita que isso daqui já é 5G? Aí eu fiquei, o que tem a ver? Porque o Wi-Fi e a rede celular são coisas distintas. E aí você disse que o Wi-Fi é 5G? O Wi-Fi era 4G? Entendeu? Não sei, né? E aí eu vou falar sobre isso aqui também, mas basicamente tem essas. Quando o cara instala o Wi-Fi lá na sua casa, tem. Não sei se você já percebeu, mas geralmente hoje tem esse 2.4 GHz e o 5 GHz. E aí o que acontece? Esse 2.4 é para quando. É para mais longas distâncias. Então, por exemplo, você quer entrar no Wi-Fi e você quer usar ele lá fora, assim. Geralmente você vai se conectar a esse, porque é o que tem melhor penetração no ambiente, tem maior cobertura. Agora, se você quer ver um filme ali no seu quarto, você vai geralmente se conectar a esse 5G GHz aqui, que é o que oferece realmente essa mais quantidade de dados em menos tempo, né? Seria o throughput. E o protocolo? Aí é onde entra... Aqui são vários protocolos do Wi-Fi, certo? Vários. Né? E todos aqui nessa faixa de frequência 2.4, 5, tem uns aleatórios aqui, 3.7, às vezes que foram até abandonados. Mas o do carro, o Wi-Fi feito pro carro, é esse do 5.9 GHz, certo? E é esse protocolo aqui, né? O I3E 802.11p. Tem vários. Hoje eu acho que o da nossa casa, ele usa o 802.11H, não, acho que é esse AC. É o que é já usado hoje dentro de casa, assim. Ou se não, já mudou também. Para um melhor, mas eu acho que é esse AC. Vamos concentrar aqui para o carro de novo. Curiosidade também, o Wi-Fi comercial ele tem gerações. Hoje já se diz que a gente está no Wi-Fi 6. Pronto, é isso. A gente usava comercialmente em casa, né? Domesticamente, a gente usava 802.11ac e agora está indo para esse AX. E aí já estão começando a chamar de Wi-Fi 6. Né? E aqui era o Wi-Fi 5. E depois o Wi-Fi 4. E antes ninguém mais chama, simplesmente não tem nome. Isso é só para fins comerciais, certo? Beleza. E aqui agora, já que vocês entenderam o Wi-Fi e entenderam a rede celular, a gente vai entrar agora de fato nesses dois dentro do carro autônomo. Então é o seguinte. Vocês se lembram que tem um Wi-Fi específico para o carro autônomo? Pois é, por exemplo, você está dentro do seu carro,
o seu carro vai se comunicar com outro carro através de um Wi-Fi diferente daquele Wi-Fi que você usa dentro de casa. É basicamente isso. E esse Wi-Fi ele não suporta, por exemplo, que você se conecte com a internet, com a rede. É só uma comunicação ad hoc. O que é isso? É uma comunicação peer-to-peer, mas como falo isso? Português, meu Deus. É uma comunicação ali numa distância baixa, numa distância pequena. Só entre realmente seus vizinhos. E não com alguém que está com um carro que está lá do outro lado da cidade. Aqui são as camadas desse DSRC. Esse é o nome, né? O ITS-G5 eu acho que é para a Europa, o DSRC é para os Estados Unidos. É o que é usado nos Estados Unidos. A gente vai ver a diferença entre os dois. Mas os dois, eles usam esse I3E802.11p. Hoje já se discute usar o BP, mas isso também ainda não está bem definido, assim. É uma coisa que está se estudando ainda. Então, ó, a diferença aqui, basicamente, é do tipo de mensagem. Enquanto o DSRC, ele usa, né, o mesmo protocolo, a mesma faixa, a mesma banda de frequência, etc., nessas duas camadas aqui, a gente tem essa diferença. Né? O ITS-G5 lá na Europa, ele usa esses dois tipos de mensagem, enquanto essa dos Estados Unidos usa essa BSM. E o que é essa mensagem? A mensagem que um veículo vai mandar para outro. Essa mensagem na Europa, por exemplo, essa CAN, ela é enviada o tempo todo para todo mundo, né, que está ali nas redondezas do carro. E tem a DEN, que é para eventos específicos. Essas duas mensagens são usadas na Europa. Agora, já nos Estados Unidos, é usado só o tipo de mensagem chamada BSM. Que aí tem dois tipos de flags, tipo aquela que é informações corriqueiras e a outra que é para eventos específicos como a batida, né? Ou seja, o nome da mensagem não muda. E outra coisa, essas mensagens elas são independentes das outras camadas. Então, não importa se você está usando Wi-Fi, não importa se você está usando rede celular, a mensagem que você está mandando de um carro para outro vai ser o mesmo, vai ser esse tipo de mensagem, né? O que a gente tem hoje. Então, vamos ver como é que é a mensagem aqui, a CAN, por exemplo, da Europa. Essa CAN é uma mensagem, realmente um texto, mensagem de texto, mandada para todo mundo ao redor, de 100 milissegundos até 1 segundo. Tipo, a cada 1 segundo tem que ser mandada, ou se tiver essas mudanças aqui, em menos de 1 segundo, também manda uma mensagem. Vou explicar. Por exemplo, imagina que o carro mandou uma mensagem. E aí, esse mesmo carro que mandou a mensagem, ele passou só 100 milissegundos, digamos, ele já andou 4 metros. Aí, isso vai fazer com que seja emitido de novo outra mensagem CAN para todos ao redor. Isso acontece também com a velocidade. Se a velocidade do carro mudar, né, em menos de 1 segundo a velocidade do carro já exceder a diferença aí de 0,5 metros por segundo, ou se a diferença da orientação do veículo for maior do que 4 graus, é mandada essa mensagem de novo, né? De novo, o carro manda essa mensagem. E o que tem nessa mensagem? Gente, basicamente o que tem nessa mensagem é: oi, eu sou o carro tal, eu tenho esse ID, a minha versão de protocolo é essa, né, que está dizendo aqui, mas também todas essas outras coisas, né? Oi, eu sou o carro tal, etc. Minha velocidade, minha posição é tanta. Eu acelerei ou desacelerei tanto. A gente vai ver agora. Esse Basic Container, ele é obrigatório e inclui informações do veículo transmissor, por exemplo, o tipo do veículo, a sua posição. O High Frequency Container, ele é obrigatório também. E ele inclui, tipo, aceleração, direção, velocidade do carro. Esse Low Frequency Container, ele é opcional. Ele pode dizer, por exemplo, as luzes externas, o histórico do trajeto do veículo, né? Luzes externas, tipo, está apagado, desligado, etc. Por exemplo, o carro pode dizer: olha, estou com problema, o meu farol está apagado, e está de noite, deveria estar aceso, mas ele está quebrado, não sei. E ele pode, né, mandar essa informação para todos os carros ao redor. Isso, no cenário do carro autônomo, é muito importante, porque o carro autônomo está vendo todo o ambiente. Imagina se ele não vê o carro que está no escuro e ele é preto, né? É importante que o carro avise
olha, eu tô aqui, viu? Por mais que você não esteja me vendo, eu tô aqui. E tem esse Special Vehicle Container, que também é opcional e ele é mais usado no cenário aí do transporte público, os veículos de emergência, para se comunicar com outros veículos. Tipo, oi, eu sou um veículo de emergência. Vocês, carros autônomos que estão na minha frente, saiam do meio. Coordenem o movimento para sair do meio. E essas cans, elas são bem pequenininhas. O meu mestrado, o que eu quero fazer é, além de ter essas informações, né, e tal, de trânsito, etc., do veículo em si, eu quero fazer com que o meu veículo, ele mande também as informações dos sensores dele. Então, por exemplo, a gente tem a nuvem de pontos, que é meio que um mapeamento 3D do ambiente, que é feito por um sensor que tem no carro chamado LiDAR. Então, eu quero compartilhar essa nuvem de pontos com outro veículo para que, casando essas nuvens de pontos, a gente tenha o máximo de informação possível do ambiente, né? Tipo, inclusive de coisas que o meu sensor não está pegando e talvez o outro carro esteja pegando. Ficou claro? Então, a gente falou do Wi-Fi, né? E das mensagens, que na verdade essas mensagens tanto é para o Wi-Fi como para a rede celular. Mas vamos falar um pouco da rede celular também. Bom, essa linha do tempo, a gente está nesse. A gente tem o REL 14, o REL 15 e agora o V2X na era do 5G, que agora sim eu acho que as coisas vão, né? Então teve essa evolução, mas começou basicamente aqui no 14, né? Então, para melhorar a eficiência do tráfego e a segurança nas rodovias. E como é que funciona? Antes a gente tinha só o carro comunicando com o carro através do Wi-Fi, mas na rede celular não. Na rede celular a gente tem, digamos, uma variante do, como se fosse um tipo um Wi-Fi, que onde a gente tem um carro comunicando com outro ciclista, outro carro através desse PC5, sem precisar necessariamente passar pela torre de transmissão. Por quê? Quando você está na rede 4G hoje em dia, você tem que passar pela torre de transmissão. Todos os dados passam pela torre de transmissão. Você não tem uma, alguém liga aqui para você e está no mesmo quarto, no mesmo ambiente. Essa comunicação não vai ser direta. Essa comunicação, meu celular vai ter que mandar mensagem lá para a torre dizendo, olha, eu quero ligar para tal pessoa. Aí essa pessoa que está do meu lado vai receber da torre. E isso às vezes não é bom, né? Por causa que demora um pouco. Então, e no cenário do carro autônomo, a gente tem que ter mais rápido, tem que tudo ser o mais rápido possível. Então, se eu não estou querendo comunicar com outros lugares, por que eu vou usar o tempo todo a torre, né? Foi onde desenvolveram esse PC5 aqui, esse modo de transmissão. Esse aqui é o LTE-U, é o que já é usado normalmente pelos nossos celulares, enquanto o PC5 é esse modo criado para o cenário do carro autônomo. Então, basicamente é isso. Então, aqui a gente tem os carros comunicando, né? O carro com o... Esse aqui é o Vulnerable Road User. Eu acho que é isso. E também o carro comunicando aqui com a torre de transmissão para pegar vários dados, por exemplo, sei lá, pegar o dado de onde ele está, quanto ele está gastando ali naquela rodovia, às vezes, com esse servidor aqui de OEM, ele pode estar mandando dados tipo assim, meu carro não está indo bem, entendeu? Para essa galera aqui do OEM, para eles terem dados suficientes para melhorar os próprios carros deles, né? Gente, muito interessante, sério. Isso aqui eu vou passar porque é desnecessário, mas é o e o PC5, falando aqui um pouco dos modos, etc, e quando que eles surgiram, né? Percebam, os dois são pro V2X. Aí, só lembrando aqui, as mensagens BSM, CANDEM, elas são mandadas nos dois cenários, tanto no Wi-Fi quanto na rede celular. O que muda entre os dois é a parte mais física mesmo. Enquanto o Wi-Fi é aquele negócio mais perto, etc., a rede celular, ela usa realmente a rede celular, sabe? As torres de transmissão, etc. Então, aqui em cima nada muda, aqui embaixo tudo muda. Basicamente é isso. Aqui de novo a mesma imagem, vocês já devem ter entendido, né? O 11P, lembra? 802.11p. Aqui é o Wi-Fi, aqui é a rede celular. Então, um carro pode se comunicar com a infraestrutura aqui, com o semáforo, por exemplo, através do PC5,
ou através do Wi-Fi, né? Esse 11P, ou ele pode comunicar com a torre para a torre se comunicar com a infraestrutura. Sabendo que, na verdade, esse UU e esse PC5 são da rede celular, enquanto o 11P é da rede Wi-Fi. Geralmente o carro pode ter os dois ao mesmo tempo, tanto o Wi-Fi quanto a rede celular. Isso é uma coisa ainda também que estão discutindo, etc. E a gente vai ver o que vai acontecer, né? Só uma curiosidade também é que a evolução aqui do 5G, o carro comunicando com outros carros através da rede, ou seja, usando esse link aqui, o U, isso aqui já é feito de forma 5G. Mas no PC5 ainda a gente vai chegar no 5G, né? O PC5 ainda não entrou no 5G, ainda está no 4G. Aquela comunicação device to device, uma comunicação que não usa a torre de transmissão. E os usos de caso são bem interessantes, gente. Olha só. Esse caso aqui, imagina numa estrada, tem vários carros. Esse carro da frente ele vai controlar os outros carros. E eles vão ficar bem juntinhos. De tal forma que ele vai ficar mandando mensagem tipo assim: olha, vamos devagar, todo mundo agora, porque acabei de encontrar um burro na estrada. Ou coisa do tipo, né? E aí ele também pode acelerar muito e todos os carros acelerarem também, funcionando como um trenzinho. Basicamente é isso. Aqui quando a gente compartilha a percepção, né, do ambiente, ele vai poder falar, olha, tá vindo um caminhão aqui, muda para o outro lado, né? Isso também, sim, coordenar trajetórias entre si. Esse é outro caso. Imagina, você tem uma moto na sua frente, um caminhão, e esse carro não tá vendo essa moto, entendeu? E aí tá vindo um carro do outro lado e esse aqui quer ultrapassar. Com esse sistema aqui, esse carro vai poder mandar já automaticamente qual a visão dele ali da frente. Nossa, isso seria perfeito. Você tá ali atrás de um caminhão autônomo super grande, você não tá vendo nada na frente e de repente você tem a possibilidade de ver através dos como se você estivesse realmente sentada no banco do motorista do caminhão. É um ótimo cenário, né? Você não precisa ficar saindo da pista para ver nem nada. O próprio carro da frente já disse o que está rolando ali na frente. Isso aqui, imagina, você teve um problema dentro do carro. Você dormiu sem querer. Uma pessoa especializada em direção, lá do outro lado do mundo, vai poder dirigir o seu carro para você e te levar com segurança para casa. Né? É o tal do remote driving. Certo? Uma pessoa especializada, levando o seu carro. Assim, vou prestando atenção, porque o carro em si já vai dirigir sozinho, né? Em termos de sincronização, gente, usando a rede celular, né? Porque tudo precisa ser sincronizado. Na ausência da torre de transmissão, o carro deve usar o quê? O sistema GPS. Uma coisa interessante, o GPS é o nome que se dá para, acho que é dos Estados Unidos, mas, por exemplo, o GLONASS já é o sistema de satélites da Rússia. O Galileu, não lembro, mas o Beidou é da China. Tem o do Japão, né? E o nome certo do GPS, na verdade, é GNSS. E o GPS, GLONASS, etc., são sistemas de países, digamos assim. Uma coisa interessante também aqui, isso é onde entra o Multi-Access Edge Computing. Gente, hoje a Netflix, ela não tem um servidor lá nos Estados Unidos e aí esse servidor fica mandando para todo mundo. Não é assim. Ela tem tem servidores espalhados pelo mundo, de tal forma que ela consegue escalar a conexão com os filmes. Então, por exemplo, se tem aqui alguém em Brasília, enfim, em outro lugar, que está querendo assistir um filme da Netflix, a Netflix já tem esses filmes, né, os principais, os mais modinhos daquele lugar, meio que armazenados naquele mesmo lugar, para que você não tenha que o tempo todo pedir esse filme lá nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês estão sacando, mas isso diminui muito
a, o tempo, né, de conexão. Então você vê o filme ali, nossa, na mesma hora o filme já tá vindo para você, né? Você não precisa ficar tendo que fazer download ou uma demora eterna para poder assistir o filme. Não, é super, muito rápido. E a Netflix utiliza esse tipo de coisa. Que o carro autônomo também vai utilizar, por exemplo. Se o carro autônomo está aqui, ele quer conectar, não sei porquê, com outro carro autônomo, ele não vai precisar passar por toda uma rede, etc., para chegar aqui. Ele vai usar essa edge computing aqui e fazer a conexão muito mais rápida. Depois vocês podem pesquisar melhor o que diabo é isso, mas é bem interessante assim, porque muitos sistemas hoje, muitos aplicativos usam esse tipo de sistema. Outro caso de uso muito interessante é a mobilidade como serviço, Mobility as a Service. Através de umas pesquisas aí de marketing, a gente vê que até 2028 o potencial é que esse tipo de serviço chegasse a 1,76 trilhões de dólares. É dinheiro, né? E o que é isso? Basicamente é o seguinte, gente. Você não vai ter carro. Você vai assinar uma companhia que vai te fornecer carros, né? No momento que você quiser. Por exemplo, você vai definir o seu perfil, tipo, eu saio todo dia, tal hora, chego tal hora. E aí o carro vai estar lá. Na hora que você estiver saindo de carro, o carro vai estar lá autonomamente, de forma autônoma, para você seguir viagem, certo? Então é perfeito. E você também vai poder escolher carros na rua, entendeu? Você tá aqui e precisa ir para algum lugar e tem esse carro ali jogado na rua, tipo aquelas... não é triciclo, não. Patinete? Pronto. É como se fosse patinete. Patinete é a mobilidade, é um Mobility as a Service. Então imagina um patinete como um carro autônomo. Vai ser do mesmo jeito. Você vai pagar uma taxa para poder usar carros no meio da cidade. Isso só vai ser possível por causa da nuvem, né? Ou seja, a conexão com a internet do carro, a conexão do carro com a internet vai possibilitar isso. A direção remota e autônoma, principalmente a remota, também vai ser feita por causa da conexão com a internet, claramente. A análise de Big Data e melhoria contínua do sistema. Como o seu carro vai estar conectado com a internet, né? As operadoras, não operadoras, que eu queria dizer, os lugares de manutenção de carro, etc., principalmente as montadoras do seu carro, coisas do tipo, elas vão ter acesso aos dados do seu carro, de tal forma que eles vão conseguir ter uma melhor assim, visão do que está acontecendo com o carro deles e fazer um improvement, fazer uma melhoria contínua do sistema, né? Com base nessa grande quantidade de dados. Que hoje em dia, simplesmente, você compra o carro e pronto, né? Não tem essa história de você estar mandando dados do seu carro para manutenção. Às vezes seu carro dá problema e aí você leva na manutenção e pronto. Mas assim, da parte da manutenção é uma coisa, e da parte das montadoras é uma coisa meio assim, você tem uns testes que são feitos no começo, mas depois, na hora que está em uso, não tem muito controle do que está acontecendo, né? Não existe esse controle assim do que está acontecendo ali com os carros no geral. E, claro, a gente vai poder também fazer esses diagnósticos remotos, tipo, o seu carro quebrou no meio da rua. Como está conectado com a internet, a operadora do seu carro lá vai saber exatamente o que aconteceu com o carro, né? Porque vai ter em mãos todos os dados necessários para fazer o diagnóstico. E fazer updates também, por exemplo, se você está no meio da rua e de repente essa cidade nova que você está indo aí viajar, ela mudou algumas coisas, como mudou rua, sei lá, mudou sinalização, esse tipo de coisa vai poder ser baixada para o seu carro de forma, né, na hora que você estiver dirigindo mesmo, porque o seu carro vai estar conectado com a internet na hora que você estiver dirigindo. E é isso, gente. Aqui eu vou só falar sobre o carro elétrico, porque também é interessante, né? No cenário do carro elétrico, o veículo para tudo significa conexão de troca de energia. Então, olha só o que vai acontecer, na verdade. A gente tem dois picos, praticamente. A gente tem esse pico de manhã, que é onde todo mundo toma banho, etc. E a gente tem esse pico da noite, onde todo mundo toma banho também, né? Assiste TV e etc. Essa curva é muito ruim para o sistema. Muito. Ainda mais quando a gente tiver essa demanda extra aqui dos carros elétricos, né? Então, essa demanda é horrível, por quê?
porque simplesmente o sistema não vai dar conta. O sistema, ele é meio que desenvolvido, né? A infraestrutura é desenvolvida para dar conta aqui desse recado, né? Um recado médio aqui. Quando você bota uma coisa muito maior, é claro que isso aqui vai dar problema. Então, a ideia é o quê? É fazer com que a gente estabilize essa curva, né? Ela não fique tão assim, ela fique mais reta, digamos. E como que faz isso? Bom, é simples. No período que todo mundo estiver tomando banho, por exemplo, o carro da casa vai estar dando energia para a casa. Você não vai estar pegando a energia da rede. Mesma coisa de noite. O carro vai estar meio que suprindo a energia da casa, ao invés da casa estar pegando na rede elétrica, né? É a mesma coisa que acontece com as placas solares. E aí, nesses períodos horríveis, que tem uma baixa, né? Uma total baixa, o carro vai poder estar sendo aqui abastecido de fato, né? Abastecido, bateria abastecida, né? Carregando na energia. Isso vai melhorar, isso vai ser super necessário para o nosso sistema não ficar péssimo, para o sistema não piorar. Então vai ter que ter essa coisa no carro autônomo, ou no carro elétrico também, essa possibilidade do carro passar a energia dele, da bateria, para casa. Isso é crucial para o sistema, para no futuro a gente ter esses cenários de carros elétricos na rua, como se fossem os carros a combustão hoje em dia, né? Isso aqui é besteira, eu vou passar, mas foi o que eu já expliquei para vocês, tá? E aí é o seguinte, olha só, tem alguns cenários, né? Assim como no V2X para os autônomos tinha veículo para pedestre, veículo para network, veículo para infraestrutura, aqui também tem tipo veículo para casa, né? O veículo está dando energia para casa, a casa está dando energia para o veículo. O veículo conectado logo na rede aqui, imagina aqueles carregadores lá no meio da rua mesmo, né? Ele pode estar compartilhando com a rede, tanto dando energia para a rede como retirando energia da rede. E aqui é transmissoras, né? Então, aqui baixa, digamos, baixa tensão, eu diria assim, e aqui alta tensão. Tudo isso vai poder acontecer. E nesse cenário a gente está falando não de comunicação de mensagem, oi, eu sou tal fulano, sou tal carro, meus sensores é esse. Não. Essa conexão é troca de energia elétrica, tá? E é isso, gente. Terminei aqui a apresentação, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem falar comigo aqui no Andresa, bona5@gmail.com. Fiquem bem. Talvez eu apareça aí, talvez não. Ainda tô vendo, porque mestrado mexe assim muito com a cabeça da gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.